16h58, já estamos ao vivo no Facebook da paróquia. Pronto, estamos gravando. Peraí. Já estamos ao vivo no Facebook. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, queridos, queridas. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pela plataforma Zoom. Boa tarde a todos que nos acompanham também pela rede social hoje da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, pelo Facebook. Mais uma vez estamos aqui reunidas nesta tarde de quinta-feira. E hoje vamos começar uma nova jornada nas nossas quintas-feiras, né? A gente tem tido aí uma jornada gostosa todas as quintas-feiras, uma jornada de aprimoramento espiritual, aprimoramento humano constante. E essa é a nossa vida. A gente vai se aprimorando, a gente vai partilhando com os irmãos e irmãs os dons que nos são dados juntamente com o dom da vida. E nessa vida, muitas vezes, a gente tem tanta pressa e não tem paciência, e nos falta tanta paciência, que quando a gente vê, a vida passou. E a gente deixa para trás o melhor da vida. A gente passa a ver aqueles boletos passados que passaram e a gente deixa de olhar para o presente. Nós estamos passando por um presente um pouquinho difícil. Ordinariamente, essa pandemia tem nos feito perder um pouquinho a harmonia interior, perder um pouquinho dessa grande virtude que é a paciência. Mas lá em Romanos 12:12, Jesus nos pede perseverança na oração. E é assim que a gente deve prosseguir. Muitas vezes, quando a gente se preocupa com o chegar. E a gente se esquece de ver que a jornada é muito importante. Que a gente deve harmonizar o corpo e o espírito. E a antropologia cristã nos ensina que corpo e alma devem andar em harmonia. E se a gente não parar um pouquinho e cuidar do corpo, se alimentar, se limpar, né, fazer tudo o que o corpo precisa, vai ter uma desarmonia com a nossa alma. A nossa alma precisa de oração, a nossa alma precisa do silêncio, a nossa alma precisa do estudo, do aprimoramento, para que a gente vá de encontro ao nosso transcendente, que a gente faça essa caminhada para dentro e encontre com o nosso self, com a nossa alma, com o nosso Deus interior, para que a gente possa se esvaziar e deixar que Deus, que o transcendente, faça morada em nós. E nesse mês de setembro, nós somos convidados a parar um pouquinho e olhar para esse grande presente que Deus deixou para nós, para a Bíblia Sagrada. Palavra de Deus, palavra de vida eterna. A Bíblia Sagrada é o livro da vida. Jesus saiu da Trindade, se fez homem, veio até nós para apresentar para nós o reino de Deus. E nos apresentar mais ainda. Ele nos ensinou como chegar até o reino de Deus. As bem-aventuranças é o plano de Deus para nós. Quer ir para o céu? Siga as bem-aventuranças. Quer ir para o céu? Siga os 10 mandamentos. Siga os exemplos que Jesus nos traz na Bíblia. Então, nesse mês de setembro, nós somos convidados a parar um pouquinho e conosco aqui às quintas-feiras para refletir um pouquinho, entender melhor a Santa Bíblia, essa palavra, as promessas de Deus para nós.
Serão 4 quintas-feiras, sempre às 17 horas, tá? Online e também aqui no Zoom e também pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Vai ficar gravado no Facebook, na página da paróquia. E nós teremos como convidado aqui, nos alegrando nessas quintas-feiras, o nosso querido seminarista Rafael, quase diácono, né, Rafael? Contando já os dias aqui, ó, para a gente, né, para esse grande momento, mais essa vitória nessa jornada sacerdotal do nosso querido. Ele, mais o outro Rafael, tem mais um também, né? Tem o Rodrigo. É o Rodrigo. Então, Rafael, conte aí com as nossas orações, desde já. Não é uma jornada fácil, mas nós precisamos dos padres, somente pelas mãos dos padres é que nós temos o nosso alimento principal para a nossa alma, o pão da Eucaristia. E também esse pão da palavra, que nesse mês de setembro somos convidados a nos alimentar tanto desse pão, né, Rafael? Com essa Bíblia aqui nesse seminário. Então, Rafael, seja muito bem-vindo, em nome do Padre Rodrigo, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, do Grupo Vida Plena do Movimento Mariana Braga. Nós estamos muito felizes por ter você conosco nas tardes de quinta-feira, nos ajudando a entender melhor, fazendo um estudo, entendendo a dimensão da palavra de Deus pela Bíblia, pela Sagrada Escritura. Seja muito bem-vindo e vamos então iniciar o nosso seminário. Vou compartilhar um vídeo com vocês. Para a gente começar. Esse é todo o Novo Testamento. Rafael, eu vou bloquear os microfones, você libera o seu, tá?
Libera o seu microfone. Pronto. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Angélica, por toda a acolhida. Agradeço do fundo do coração também toda a acolhida da paróquia que fizeram para comigo nesses poucos tempos que eu estou aqui, esses poucos dias que estou aqui. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais agora partilhando um pouquinho sobre a palavra de Deus no grupo, juntamente com todos. Não só no grupo, mas também por todos aqueles que nos assistem pela transmissão do Facebook da paróquia. Peço que rezem pela minha vocação, rezem por mim, que eu também estou em oração por todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, a Angélica já disse meu nome é Rafael Sotocorno, eu sou natural de Regente Feijó. Em poucos dias, dia 6 de setembro agora, domingo, eu vou fazer 30 anos de idade, já vou fazer os meus 30 de idade. Eu entrei no seminário no ano de 2013, aqui em Presidente Prudente, fiquei um ano aqui em Prudente, depois eu fui transferido para Marília, para começar o curso de filosofia. Terminei o curso de filosofia em 2016, depois de 2017 comecei a teologia e este ano de 2020, mesmo em meio a toda esta pandemia, estou concluindo com a graça de Deus o curso de teologia. E se Deus quiser e tudo vai dar certo, o bispo também já anunciou a nossa aprovação ao diaconato, então tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, dia 11 de dezembro, pela oração consacratória, Santa Missa, eu e mais 2 seremos ordenados diácono. E é um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão especial que é a Bíblia, ainda mais neste mês de setembro, pela qual nós, a Igreja, dedica este tempo à Bíblia. Então, é fantástico falar da Bíblia, porque a Bíblia ela traz algo muito especial para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu preparei para nós, para o nosso encontro. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso. Nós vamos trabalhar neste período, nós vamos trabalhar justamente a Bíblia a partir desta ação de Deus. A ação de Deus que Deus realiza na Sagrada Escritura. Porque todo o processo de construção da Bíblia, toda a história que a Bíblia relata, a Bíblia nos conta, é uma ação da presença de Deus para com seu povo. Então, ela traz algo muito especial para nós com a nossa fé. Então, por isso que nós vamos trabalhar durante estes encontros a ação de Deus na Sagrada Escritura. Aquilo que Deus traz para nós como ação na Sagrada Escritura. Mas, antes de nós começarmos propriamente a ver sobre a Sagrada Escritura, vamos fazer um momento de oração, momento de nós entregarmos este nosso encontro, momento de nós dedicarmos um tempinho a Deus, um tempinho com esse contato com a Palavra de Deus, que Ele possa nos preencher, Ele possa tocar o nosso coração, Ele possa falar conosco neste encontro. Da onde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, não sei onde você está, convido você a fechar um pouquinho, instante, os seus olhos e esquecer um pouco de lado aquela correria, tudo aquilo que nós temos de tarefa para realizar,
E nesse instante de oração inicial, convido você a pedir a ação do Espírito Santo. Pedir a ação desse Espírito para que venha sobre nós, venha sobre a nossa mente, nos concedendo sabedoria, abrindo a nossa mente para aquilo que nós vamos aprender, para aquilo que nós vamos conhecer, abrindo nossa mente para o entendimento da ação de Deus no meio do povo, na história, para com todos aqueles que Deus ama. Todos Deus ama. Então vamos pedir para que essa ação do Espírito Santo venha sobre cada um de nós, para que esse Espírito Santo irradie o nosso coração, abre todo o nosso ser para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já pedindo a sua presença, Espírito Santo, nós rezamos para que esse Espírito venha sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes nos corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito Santo seja a fonte que ilumine este nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema que nós vamos trabalhar, como eu já apresentei, este tema sobre a ação de Deus na Sagrada Escritura, o que nós vamos tratar não vai ser um aprofundamento histórico sobre a Bíblia em si, mas eu gostaria de trabalhar nestes nossos encontros a ação de Deus na nossa história. Cada personagem, cada realidade que o povo de Deus enfrentou no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, e aquilo que Deus fez para que o povo chegasse e compreendesse o mistério da salvação. Então, nós já vamos partir desse princípio. Eu vou tentar abordar com vocês esse tema da Sagrada Escritura e os livros, todos os livros. Não vamos falar de tudo, porque tem muita coisa mesmo para trabalhar, mas nós vamos tentar focar nos pontos principais da nossa vida, que vai culminar no mistério de Jesus, na encarnação de Jesus, na morte e ressurreição também de Jesus. E nós vamos compreendendo e tentando fazer essa ponte, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, é necessário nós partirmos desse princípio. Primeira coisa que nós precisamos levar em consideração. O termo Bíblia, ele vem da palavra grega, biblos, que significa livro. E então, a Bíblia, ela se torna um conjunto de livros. Ela é um compilado de livros que formam, então, um conjunto só, que nós conhecemos como a Bíblia. Na Bíblia, nós vamos encontrar a história de um povo que caminha com seu Deus e a história de Deus que caminha junto com seu povo, tanto da parte do ser humano para com Deus, como também da parte de Deus para com o ser humano. O primeiro ato que nós vamos compreender é quando Deus, aliás, cria o homem e a mulher. Deus caminha no jardim junto com o homem e a mulher. Então, o homem e Deus caminham juntos numa mesma história, na qual nós conhecemos, então, como a Bíblia. Então, é interessante nós termos essa noção da história de Deus que caminha junto com o seu povo, como também do povo que caminha com seu Deus. Então, no primeiro momento, nós vamos ver alguns relatos falando sobre o Pentateuco, né? Alguns acontecimentos que nós trazemos no Pentateuco. Lembrando de toda a história do processo de formação da Bíblia, tudo aquilo que nós temos já de escrito.
Então, para caráter de formação e para caráter de conhecimento, a Bíblia começa a ser escrita mais ou menos no ano 2250 antes de Cristo. Então, ela começa a ser escrita há 1250 anos antes de Cristo. E ela termina mais ou menos de ser escrita por volta do ano 100 depois de Cristo, que nós então temos o relato de São João no livro do Apocalipse. Então, ela percorreu toda essa trajetória para ser escrita. A fonte na qual nós temos essas escritas da Bíblia vieram todas de tradições orais. São histórias que foram contadas de uma geração para outra e que em um determinado momento alguém, que daqui a pouco nós vamos ver quem, alguém começou a escrever essas histórias. Por isso que ela tem essa primeira fonte nas traduções orais, né? Esse povo que contavam as histórias e que alguém então decide escrever. Então, quem começa a escrever essas histórias, nós determinamos como os escribas, aquelas pessoas que pegaram a tradução oral e passaram para o papel. Começaram então a escrever a Bíblia. Então, nós temos essa trajetória da tradução oral, então, para a tradução escrita. Dois materiais, então, começaram a ser escritos. O primeiro é o papiro, que o papiro ele é uma planta que crescia nas margens do rio Nilo e eles pegavam o tronco, as hastes dessa planta e eles começavam a cortar em pequenas tiras, tiravam as tiras e eles começavam a colocar umas sobre as outras, passavam cola, prensavam e alisavam elas para que elas se tornassem uma espécie, para aquele tempo, de papel. Então, o primeiro material que nós temos é o papiro. É o material mais antigo. Mais para frente, então, nós vamos ter os pergaminhos. Os pergaminhos, então, eles são um pedaço de couro que é feito do couro da ovelha, ou couro de cabra, que ele é muito bem tratado, ele é limpado, ele é colocado para secar. Ele tem todo um processo para chegar, então, a uma forma na qual eles conseguissem escrever. Então, esses dois materiais foram utilizados para escrever a Bíblia, tanto o papiro como o pergaminho. E aí, então, nós temos, para a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela não tinha divisões em capítulos, ela não tinha divisões em versículos. Isso só foi dividido a partir do ano 1214. Com o inglês Stephen Langton, que é arcebispo de Cantuária, ele foi o primeiro que começou a dividir a Bíblia em capítulos. A Bíblia ainda não tinha nem os versículos, só estavam nos capítulos. Ele começou a fazer essa divisão para facilitar as pessoas a encontrarem as passagens bíblicas. Por isso, então, que ele começa a fazer essa trajetória de divisão dos capítulos. Mais para frente, então, nós vamos ter as divisões dos versículos pelo tipógrafo Roberto Stefano em 1551, que ele então começa a dividir a Bíblia dos capítulos, eles transformam então em versículo. E aí nós temos então, como conhecemos hoje, a Bíblia com seus livros, os seus capítulos e os seus versículos. É muito interessante nós entendermos isso. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de se perguntar quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos tem a Bíblia, mas eu gostaria de apresentar para vocês que a Bíblia ela tem 1.328 capítulos. Então, ela tem uma quantidade razoável de capítulos. Se tem tudo isso de capítulos, então imagina de versículos. Nós temos 40.030 versículos na Bíblia. Então, nós temos toda essa compilação, tudo para facilitar a nossa procura das passagens, das citações bíblicas. Interessante nós entendermos que a Bíblia
principalmente nesse mês pela qual nós celebramos, o mês de setembro, que nós dedicamos ao mês da Bíblia, a igreja dedica esse tempo por causa de São Jerônimo, porque São Jerônimo, ele traduz a Bíblia da tradução hebraica, que é a tradução que nós temos por primeira, para o latim. A Bíblia para a linguagem nossa. E aí, então, a tradução que ele faz, a gente chama de Bíblia vernácula, Vulgata. A Bíblia Vulgata é a tradução do hebraico para o latim. E aí nós temos, então, a Bíblia do Antigo Testamento, dividida em 46 livros. Esses livros são divididos em 4 partes, que nós vamos ver hoje um pouco do Pentateuco, um pouco dos livros históricos. Na semana que vem, nós vamos ver os livros sapienciais e os livros proféticos. Então, nós temos, então, essas 4 divisões dentro do Antigo Testamento. 46 livros divididos em 4 partes. Pentateuco, histórico, sapienciais e profético. E depois o Novo Testamento, que nós temos 27 livros, que ele é composto por os evangelhos, os 4 evangelhos, sendo que os 3 primeiros evangélicos a gente chama de evangelhos sinóticos, que eles têm algo em comum, não que São João não tenha algo em comum, mas a linguagem com que São João trata no evangelho é mais voltada para os sinais, os símbolos. Então a gente chama os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de sinóticos, e depois o evangelho de São João. Os Atos dos Apóstolos, que é escrito por São Lucas. Nós temos as epístolas, 13 cartas são de São Paulo. Nós temos uma carta aos Hebreus, e aí tem muita gente que confunde que São Paulo escreveu aos Hebreus, mas nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Isso é uma coisa de nós nos atentarmos já no início do curso. Depois nós temos uma carta de São Tiago, 2 cartas de São Pedro, mais 3 cartas de São João, uma de São Judas e o livro do Apocalipse. Então, essa é a compilação do Novo Testamento. Então, vamos começar a entrar um pouco, então, no Pentateuco. E nós vamos ver no Pentateuco alguns sinais importantes para nós entendermos. Primeira coisa que nós precisamos olhar, espero que vocês estejam com a Bíblia pertinho de vocês. Eu gostaria que vocês, se tivessem, pegassem no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, logo no capítulo 1. Nós vamos, então, começar a entender o capítulo 1 e o capítulo 2. Por quê? São 2 relatos que nós temos da criação. O primeiro relato que nós temos em Gênesis 1, ele é de uma fonte sacerdotal. O que isso significa? Se nós pegarmos e lermos, e acredito que todos já tenham lido, pelo menos o relato 1 do livro do Gênesis, pode ver que é tudo muito organizado. Deus queria uma coisa no primeiro dia, Deus queria outra coisa no segundo dia, Deus queria outra coisa no terceiro, e assim sucessivamente. Então ele tem uma organização, porque ele já vem de um caráter de sacerdotes. Então ele já traz esse caráter sacerdotal. Se nós virarmos a folha no capítulo 2, no segundo relato da criação, vocês podem perceber que ele já é um pouquinho mais dinâmico. Ele já começa a colocar a criação a partir de Javé. Na tradução de vocês podem estar escrito Javé ou Iavé, porque é uma tradição que vem de uma fonte javista. É um grupo de pessoas que acreditavam no Deus Javé. Eles tinham essa fonte javista por causa do Deus de Javé. Então, por isso que nós temos esses 2 relatos. No primeiro, contando a partir de uma visão sacerdotal, e no segundo, contando a partir de uma visão javista, tendo como foco a pessoa de Javé. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês
procure entrar no chat ou comente, que assim nós podemos responder alguma dúvida. Pode interromper, pode falar com a gente, que nós vamos dialogando. Peço para a Angélica que me ajude, caso alguém comente ou no Facebook ou aí no site, Angélica, que aí você faça as perguntas, ok? Então, primeira coisa que eu queria destacar com vocês. Podem ver que no capítulo 1 de Gênesis, todo final da criação, e aí eu destaco no versículo 5, que é o primeiro momento, no primeiro dia, Deus vai criar a luz, e aí ele vai terminar, no versículo 5, ele vai terminar dizendo assim: houve uma tarde e uma manhã. É interessante nós entendermos esse fato da tarde e manhã. Por quê? Por que não começa com houve uma manhã e uma tarde? Por que começa com a tarde e não começa com a manhã? Porque vem de uma concepção judaica de que o dia começa na tarde. Então, lembra que eu falei para vocês que o primeiro relato ele tem uma tradução sacerdotal, ele é escrita por sacerdotes? Então, ele já traz um caráter judaico. Tudo para nós entendermos também na liturgia de hoje. Lembram no sábado. O sábado, depois das 6 horas, nós celebramos a liturgia do domingo. Isso já traz essa concepção de tradução judaica. E ela já começa lá no primeiro livro da Bíblia. Então, ela já vem de uma tradução longa, de uma tradição, não tradução, tradição longa. Então, não é também uma coisa assim, pegada do ar e inventada, não. Ela é uma tradução que vem exercendo e que traz para a nossa vida um significado hoje. É interessante pararmos e percebermos isso. Agora, porém, todavia, se vocês virarem a página em Gênesis 2, versículo 2, vocês podem ver que o versículo vai terminar assim. Vai dizer assim: Deus concluiu no 7º dia a obra que fizeram, e no 7º dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Não traz no final do 7º dia a concepção de tarde e a concepção de manhã. Isso por quê? Para trazer para cada um de nós a ideia de eternidade. Aquilo que Deus cria, o homem que Deus cria para a eternidade. Então já vem de uma tradição lá da criação, que Deus já tem em vista o mistério da salvação. Então por isso que Deus coloca o 7º dia e ele não especifica essa tradição de tarde e manhã, porque ele quer apresentar para nós já uma concepção primeira da ideia de eternidade. Então, é interessante nós notarmos isso. Todos os outros dias, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, traz essa concepção. Porém, no 7º, quando Deus descansa, não temos essa concepção de tarde e manhã, justamente por isso. E para dizer o quê? Como Deus repousou no 7º dia, nós na eternidade repousaremos em Deus. Toda a criação, no final, na parousia, quando Jesus voltar pela segunda vez, repousará definitivamente em Deus. É por isso, então, que nós temos essa concepção do 7º dia. Interessante nós notarmos isso. Mas vamos voltar um pouquinho no capítulo 1, versículo 26, que ele vai trabalhar as duas ideias. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Essa concepção é uma concepção que nós precisamos entender bem. Primeiro, a ideia de imagem. A imagem, quando Deus fala dessa ideia de imagem, ele atribui tudo o que ele pensou em nós. Tudo que ele projetou, tudo que ele pensou pelo ser humano, ele coloca em nós como imagem, né? Por isso que a imagem é algo constitutivo do homem, é algo essencial do homem. Interessante pensarmos que ninguém tira essa ideia de imagem que nós temos de Deus. Ninguém, nem o pecado.
nada tira da gente essa concepção de imagem. Por quê? Deus colocou em nós essa concepção de imagem. É algo essencial, é algo próprio do homem que foi criado a partir de Deus. Porém, quando nós olhamos para a ideia de semelhança, aí já modifica. Por quê? A semelhança, ela é algo dinâmico. A imagem é algo constitutivo, é algo estático. A semelhança, ela é algo dinâmico. O que isso significa? É a nossa busca por Deus, é a nossa busca de imitar a Deus, é o exercício da santidade. Porém, quando nós caímos no pecado, quando nós erramos, nós a perdemos. Nós perdemos a semelhança com o pecado. Mas todo o mistério da salvação e perdão de Deus nos devolve essa concepção de semelhança. Mas quando a gente peca, a gente perde essa noção de semelhança. Por quê? É uma busca constante nossa pela pessoa de Deus. Então a gente precisa ter isso em mente, ter isso em foco. Imagem, não perdemos. É algo nosso, foi dado por Deus. Isso ninguém tira. A semelhança já não. Como é a nossa busca, é o nosso exercício, é uma dinâmica nossa, nós perdemos então com o pecado. Uma segunda coisa nós a destacarmos nesse processo da criação é que no capítulo 2 nós vamos ver a criação de Deus do homem a partir da argila, do solo. E esse solo, nós podemos e nós entendemos a divindade de Deus. A divindade de Deus nos cria. Então, essa argila, esse solo, é a divindade em Deus, pela qual um dia nós seremos participantes. Pela salvação de Jesus na cruz, nós participamos da divindade em Deus, que é o reino dos céus. Então, quando Deus modela o homem a partir desse solo, a partir dessa argila, é para trazer essa concepção também de divindade, ao mesmo tempo que traz essa ideia de humanidade. Por quê? A humanidade ela é frágil, a humanidade tem as suas fraquezas. E nós sabemos que a argila, depois de seca, se ela cai no chão, ela quebra. É essa concepção de pecado. E quando a gente pega, a gente quebra essa semelhança que nós já vimos para com Deus. Porém, por mais que Deus cria o homem a partir da argila, o homem ainda não tem vida. O homem vai ter vida a partir do momento, então, que Deus sopra a vida. Ou seja, acontece uma manifestação do Ruá, que é o sopro de Deus. É Deus quem dá vida. É Deus que sopra no nosso ser a vida. E nós temos essa vida a partir de Deus. É Ele que nos cria, é Ele que nos dá, então, a vida. É por isso, então, que Deus sopra sobre nós. O mesmo evento acontece em Pentecostes. Lembram em Pentecostes? Quando Jesus se coloca no meio dos discípulos, ele diz, a paz esteja convosco. Depois ele sopra sobre os homens, sobre os apóstolos, e diz, recebei o Espírito Santo. É uma confirmação da vida que nós temos em Deus. É interessante notar que o Pentecostes ele acontece após a ressurreição. Após a ressurreição de Cristo, por mais que o homem, por ter pecado, caiu na morte, Cristo devolve a vida pela sua ressurreição. É por isso, então, que ele sopra de novo sobre nós esse Espírito Santo. E aí depois, uma coisinha que nos chama a atenção. No Gênesis 2:8, nós temos então o relato do jardim, que Deus cria o homem e também cria um jardim, que a gente conhece como Jardim do Éden. Essa ideia de criação de jardim que Deus traz é uma ideia de proteção. O homem está protegido por Deus, o homem está em defesa, é Deus quem defende o homem, porque ele está todo protegido por Deus, ele traz essa concepção de defesa.
de se esconder, de estar na pessoa de Deus, em Deus. É por isso que Deus cria esse jardim, esse Éden. Esse Éden é estar em Deus. É isso que significa a criação do jardim. E nós voltaremos ao jardim do Éden quando nós ressuscitarmos em Cristo. Se nós sairmos com o pecado desse jardim, nós voltaremos para esse jardim a partir do mistério de Cristo. E lá então nós repousaremos no nosso, entre aspas, tá, gente? Só para entendermos, no nosso 7º dia, ou seja, na eternidade. É por isso que temos essa concepção. Porém, nesse jardim, nós vamos encontrar, primeiro, a árvore da vida. Ou seja, é Deus quem designa a vida. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, dá uma olhadinha no capítulo 2, versículo 9. Vai dizer assim, o versículo 9 do capítulo 2. Yahvé, Deus, fez crescer do solo toda espécie de árvore formosa de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos basicamente duas árvores. A primeira, vida. Deus designa a vida pelo ser humano, porque essa árvore vai se tornar, então, todo o sustento do homem. Essa árvore da vida, é Deus quem planta ela, é Deus quem dá ao ser humano. Deus dá vida ao ser humano. E a segunda árvore é a árvore do conhecimento, conhecimento do bem e do mal. Ou seja, é Deus quem designa as normas de vida, é Deus que estabelece essas normas de vida. Ele dá a vida, mas também estabelece as normas. É por isso que Deus vai dizer mais para frente que não Adão e Eva não podem comer da árvore, do fruto da árvore no centro do jardim. Ou seja, eles não podem fugir das normas designadas por Deus, das normas de vida designadas por Deus. É por isso que então tem essas duas concepções. A árvore da vida, é Deus quem deu, e a árvore do conhecimento, ou seja, as normas para se viver, os mandamentos, as leis, a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade. Essas são o conhecimento, então, que Deus nos dá. Além disso tudo, Deus cria o homem, Deus sopra a vida, Deus estabelece a árvore da vida, Deus estabelece a árvore do conhecimento do bem e do mal. E interessante nós notarmos que ainda falta um acréscimo, porque Deus, no capítulo 2, só tinha por enquanto criado um homem, precisava de uma companheira. Então, vejamos em Gênesis 2, 21, que é muito interessante essa parte de nós percebermos o processo. Por quê? Na criação, ela traz um mistério de Deus. E olha só o que vai nos dizer Gênesis 2, 21. Então Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Versículo 22. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé, Deus, modelou uma mulher e a trouxe ao homem. É interessante notarmos essa concepção de sono. Por que Deus faz Adão dormir? Por que Deus não permite, então, que Adão veja essa criação de Eva? Isso para nos trazer um mistério profundo da criação de Deus. Esse sono que Deus coloca em Adão durante a criação é para que todo o processo da criação fique velada, fique no mistério profundo de Deus. Mas Deus prova a sua criação. Por isso que nós encontramos hoje tudo. Tudo foi criado por Deus, mas também o mistério de Deus ainda se mantém velado, para que os homens acreditem verdadeiramente que Deus existe, de que Deus criou todas as coisas.
É esse caráter, então, do sono de Adão. Porque o homem não pode ver a criação, o homem não tem o poder de criar. O único que tem o poder de criar é Deus. É por isso, então, que o homem precisa entrar nesse sono, para que o mistério de criação fique velada e que o homem não se considere um ser criador. Então, por isso que traz essa concepção. E mais ainda, interessante de notarmos é que a mulher, ela vem da costela, ela vem do lado do homem. Ao mesmo tempo, lembremos no processo de crucificação e morte de Jesus. O soldado pega a lança e abre o lado de Cristo. E do lado de Cristo jorra água, jorra sangue. E aí então se cria a esposa definitiva do Cristo, ou seja, a igreja. Quando a gente fala esposa de Cristo, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é a igreja. Se na criação o homem adormece e Deus da costela tira a mulher, cria a mulher, na cruz da costela de Jesus, do lado aberto de Jesus, Deus cria a esposa, a sua igreja. É por isso que a nossa igreja ela é tão rica nesse mistério, porque ela vem do alto da cruz e ela já vem sendo planejada desde o processo da criação. Tudo é planejado por Deus. Olha só, gente, como a ação de Deus é muito interessante. É nós olharmos a ação de Deus nessa perspectiva. É a partir, então, desse relato. Então, vendo um pouquinho mais, nós vamos ver, então, em Gênesis 3, a nudez do homem. Gênesis 3, 7. Vai tratar um pouquinho sobre a nudez do homem, que ela representa toda uma desordem. Porque o homem, ele estava num processo de harmonia com Deus. Nesse processo de Gênesis 3, 7, nós já estamos inseridos no processo do pecado. Então, o homem, quando come do fruto e percebe que ele está nu, ele já coloca uma desordem em todo o plano da criação. Porque lembra que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele estabelecia as normas, ele estabelecia a harmonia. Comendo o fruto, eles fogem dessa ordem e eles caem, então, numa desordem. É por isso, então, que o homem percebe que ele está nu, ou seja, ele percebe que ele desordenou, ele tirou a harmonia da criação. E aí é interessante nós notarmos que Deus, mais para frente, no outro versículo, 3:8, Deus caminhava com seu povo. Porém, a partir do momento que o homem cai nessa desordem, cai nessa nudez, o pecado já então tira o homem da presença de Deus. E aí então nós entendemos o porquê que em Gênesis 3, 23 acontece a expulsão do homem. Porque a expulsão do homem do jardim é uma consequência do pecado. É uma consequência por ter infligido a desordem que foi estabelecida na criação, entendeu? Então, por isso que acontece isso. Agora, nós precisamos, então, entender. Deus estabeleceu harmonia, o homem criou a desarmonia, ou seja, desestabilizou, tirou a ordem, é expulso do jardim e vive a consequência do pecado. A continuação, que nós não vamos pegar tanto porque tem tanta coisa para falar, mas a continuação vai ser de Caim e Abel, que vai começar a contar toda uma história de desordem do ser humano que não consegue ver no outro a humanidade, não consegue reconhecer no outro a criação. O homem começa a viver essa desordem profundamente. É então que nós temos mais para frente aquilo que a teologia chama de segunda criação. Ou seja, folheia na Bíblia de vocês o capítulo de Gênesis. No capítulo 8, nós vamos então ter o processo de o dilúvio. Todo o dilúvio. A partir do capítulo 6 até o capítulo 8, nós vamos ter todo esse processo de dilúvio.
A intenção do dilúvio e da teologia, quando fala que o dilúvio é uma segunda criação, é para estabelecer a harmonia, é para estabelecer a ordem que um dia o homem perdeu. Então, ele vai estabelecer essa ordem. E é interessante notarmos, pode ver, no capítulo 8, versículo 10, do livro de Gênesis, Noé vai soltar então uma pomba, para que essa pomba volte com algum resultado, se tem ou não a vida. E aí, então, no capítulo 8, versículo 10, vai dizer, Noé, no caso, né? Ele esperou ainda outros 7 dias e voltou de novo a pomba e soltou de novo a pomba fora da arca. A pomba voltou com ele, para ele, ao entardecer, e eis que trazia no bico um ramo novo de oliveira. É aí que está. Lembra do 7º dia da criação, que Deus estabelece então a eternidade? Nesse mesmo relato do dilúvio, nós também temos esse 7º dia, trazendo que Deus continua querendo que o homem participe da eternidade. É por isso que traz essa concepção de 7º dia. No 7º dia, Noé soltou a pomba e a pomba voltou trazendo esse ramo de oliveira, que é o símbolo da vida. E aí, então, nós, mediante a vida, nós temos 2 personagens principais no livro do Pentateuco. Abraão, e aqui é interessante nós notarmos, porque existe uma diferença para nós entendermos Abrão e Abraão. É a mesma pessoa, nós estamos falando da mesma pessoa, porém com características diferentes. Vejamos, folheiem aí na Bíblia de vocês, Gênesis 12, versículo 2. Interessante nós notarmos isso. A vocação de Abrão. Por quê? Vai nos dizer, Gênesis 12, 2. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei teu nome. Sê uma bênção. Por enquanto, nós temos o início da vocação de Abraão. Um homem simples, um homem chamado por Deus. Um homem que Deus constitui para que ele estabelecesse com o povo uma descendência para sempre. A descendência de Abraão. Então, por enquanto, nós temos um homem simples. Contudo, Deus vê uma bondade em Abraão, Deus vê algo maravilhoso em Abraão e vai estabelecer com Abraão uma aliança. Aí, então, nós vamos entender, gente. Agora, eu vou ler um pouquinho mais para frente, Gênesis 17, 4. Porque acontece uma transformação com esse Abrão. Ele vai se transformar em Abraão. Vejamos o que diz então. Gênesis 17, 4. Vai dizer assim: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será pai de uma multidão de nações. Aí continuando o versículo 5. E não mais te chamará Abrão, mas teu nome será Abraão. Ou seja, acontece uma conversão de um processo, de um destino. Já não vive mais a simplicidade, já não é um homem mais simples, mas é uma aliança que Deus estabelece com seu povo e é uma aliança que tem como destino a salvação. Os descendentes de Abraão, todos nós somos descendentes de Abraão, ou seja, todos nós somos destinatários da salvação. É por isso que tem essa conversão de o nome Abrão para Abraão. Interessante nós notarmos isso. E aí, então, pulando um pouquinho mais para frente, no próximo livro, que ainda continua, tem tantas coisas para nós vermos em Gênesis, mas que aí a gente precisa um dia fazer um curso, né, Angélica, só sobre o livro do Gênesis, de tanta coisa interessante que temos para anotar. Mas vamos nos focos principais, para nós entendermos toda a ação de Deus na Sagrada Escritura. Vamos pular um pouquinho na nossa Bíblia, lá para o Gênesis 12.
Por quê? Depois que tem todo esse processo de transformação de Abraão em Abraão, acontece então o estabelecimento de Deus com seu povo. Porém, o povo acaba caindo no processo de escravidão, no processo de escravidão no Egito. E é interessante nós notarmos o evento do Êxodo 12, porque vai tratar da Páscoa. E esse evento da Páscoa, narrado pelo Êxodo 12, é um evento que vai prefigurar a ceia de Jesus. E nós vamos ver alguns eventos que fazem essa prefiguração. Tanto é que quando eu escrevi a minha monografia sobre, para concluir, o título, a Faculdade de Teologia, eu fiz sobre a Eucaristia. E eu parti justamente desse princípio, do Êxodo 12. A Páscoa, no Antigo Testamento, lá da escravidão, que prefigura a ceia de Jesus. Ou seja, no Antigo Testamento, Êxodo 12, nós temos uma ceia da escravidão. No relato da instituição da Eucaristia, nós temos a ceia da libertação. Vejamos por quê. Vejam aí, Êxodo 12, versículo 5. Vai trazer o elemento do cordeiro. Um cordeiro que precisa ser macho, sem defeito, de 1 ano. É o elemento do cordeiro. O cordeiro, que na Páscoa, no Antigo Testamento, vai servir de fonte de alimento para a travessia do deserto. Então, o cordeiro, ele é esse sustento que Deus dá em preparação para o povo que vai atravessar o deserto em direção à terra prometida. Todavia, nós temos no Novo Testamento Jesus Cristo sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, é essa criação, é essa relação, na verdade. Porque Jesus, quando institui a Eucaristia, ele vai dizer: isto é meu corpo, isto é meu sangue, que será dado por vós. Então, Jesus se doa para que nós tenhamos o alimento de vida eterna. O alimento do Êxodo era um alimento passageiro, porém, o alimento instituído por Jesus na Eucaristia, o Cordeiro de Deus, é um alimento de vida eterna. Segunda coisa que nós precisamos entender e notar nesse Êxodo 12, 7, é a figura do sangue. Deus pede para que o povo passe o sangue nas portas e nas travessas para que seja um sinal de salvação. Para que depois que venha o anjo exterminador, o anjo não machuque essas pessoas que portem esse sinal. Assim é na nossa vida quando nós comungamos. Quando nós comungamos do sangue de Jesus, nós temos essa marca em nós. E o anjo destruidor, ou seja, a morte, não tem força sobre cada um de nós. Por isso que traz essa concepção, tanto no Êxodo 12, quanto também no evento em Jesus Cristo. O sangue é a marca do sinal da salvação. E aí então nós temos o pão, no próximo versículo, de Êxodo 12, 8. O pão asmo, ou seja, o alimento. O mesmo pão que foi usado na ceia no Antigo Testamento, é o pão que Jesus utiliza na ceia. Isso para representar a partilha, aquele que se doa. Podemos notar em Êxodo 12 que eles se reúnem em família e fazem a partilha. É a mesma coisa com o evento da instituição da Eucaristia. Eles se reúnem em família e partem o pão. Jesus se parte pela sua família. Jesus se parte por todos nós, que somos a sua família. Ele parte o pão, ele é o pão da vida. Por isso que tem esse evento marcante. Então, a ceia no Antigo Testamento, ela leva para a terra prometida. Aquele povo que estava na escravidão tem como herança a terra prometida. A Eucaristia, então, é aquela que nos leva para o céu. É essa ponte. Se no Antigo Testamento nós temos a ceia que leva para a terra prometida, no Novo Testamento, com a instituição da Eucaristia, com a pessoa de Jesus Cristo, nós somos levados, então, para a terra prometida definitiva, que é
o reino dos céus. E aí, então, vamos ver o próximo livro, que é o livro do Levítico, apresentando alguns aspectos sobre o livro do Levítico. O livro do Levítico, ele trata sobre a lei, por isso que ele tem esse nome, porque ele se refere a Levi. E ele trata justamente da liturgia, ele trata de todos os ritos, ele trata do templo, ele trata do sacrifício, ele trata da ritualidade, ele trata da vida religiosa do povo. Então, ele é um livro, por essência, altamente religioso, porque ele estabelece as normas de vida que Deus tem para com o seu povo. Deus não deixa o seu povo jogado, façam o que quiser. Não, Deus estabelece toda uma ritualidade. E o livro do Levítico traz esta ritualidade, traz essas normas de vida. E aí nós vamos ver, então, o livro do Levítico dividido em 4 partes. O primeiro vai tratar sobre o ritual dos sacrifícios. Como se faz os sacrifícios? A segunda parte, nós vamos então ver a investidura dos sacerdotes. Como Deus estabelece esse sacerdócio para com seu povo e como o povo institui também o sacerdócio. Na terceira parte, nós vamos ter as regras referentes àquilo que é puro, aquilo que é impuro, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Isso nós vamos notar muito na terceira parte. Depois, por fim, a quarta parte, que é a lei da santidade, que ele vai inspirar todo o temor religioso, todo o temor a Deus. E aí, então, vamos ver algumas passagens interessantes de nós notarmos. Peguem para mim, você que está aí na sua casa, você que está aí com a sua Bíblia, Levítico, no capítulo 7, nós vamos então começar a notar então isso. Primeira coisa que nós precisamos notar é o sacrifício de reparação. E ali, no versículo 1 em diante, nós vamos ver dizendo assim: o ritual do sacrifício de reparação é o seguinte, 2 pontos. Ali ele estabelece como se faz esse rito de sacrifício de reparação. Contudo, interessante notarmos e entendermos, esses ritos de sacrifícios eram destinados ao povo do Antigo Testamento. Hoje o nosso rito é um rito diferente, né? O sacrifício de reparação nosso é o sacrifício de Cristo. Não existe outro rito, não existe outro sacrifício. O único sacrifício que nos leva ao céu é o sacrifício de Cristo. Por isso é interessante notarmos. Vendo esse relato, também no capítulo 8, nós vamos então ter o relato de consagração, essa questão de consagração dos sacerdotes. E ali, no capítulo 8, Deus estabelece com Moisés, então, toda essa ritualidade de como fazer, então, esse sacrifício, esse rito de consagração, que precisava trazer um cinto, precisava calçar as sandálias, precisava colocar o manto, enfim, tem toda essa ritualidade. Depois, no capítulo 11, já entrando numa parte diferente, nós vamos, então, ter os animais puros, os animais impuros, e aí vai determinar, então, todos esses animais. As aves, os insetos, os animais impuros, os que rastejam sobre a terra, enfim. Nesse capítulo 11 em diante tem todos esses animais. Depois, no capítulo 20, nós vamos ter um relato falando sobre a lei que se estabelece com as faltas que se fazem contra a família. Por exemplo, se nós pegarmos o capítulo 20 de Levítico, versículo 8, vai dizer assim: guardarei os meus estatutos e os praticarei, pois eu sou Yahvé e eu vos santifico. Portanto, quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe deverá morrer,
visto que ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele mesmo. Ou seja, não se estabelece, ninguém pode estabelecer maldição sobre pai ou sobre mãe. Assim também os pais e as mães não podem estabelecer sobre os filhos. E aí ele vai tratar sobre essa vivência na família. Interessante notarmos isso. Continuando, nós vamos então ver um pouquinho do livro dos números. O livro dos números, ele já traz justamente esse nome, porque ele traz muitos números. Ele traz esse relato justamente dos recenseamentos. Quantidade de pessoas, quantidade de guerras, enfim, todo esse aparato que nós temos então no livro dos números. Interessante nós notarmos que o livro do Êxodo, ele começa a narrar a história até a saída do Egito. O povo sai do Egito, parando nisso. Porém, isso continua no livro dos números. O número continua, então, os relatos da retomada do povo, que aí ele, então, vai tratar essa ideia do povo que entra, então, na Terra Prometida, que está às portas da Terra Prometida. Então, ele vai trazer todo essas informações de quantidade de pessoas e tudo mais que temos no Antigo Testamento, e especialmente nesse relato de toda a travessia. Primeira coisa a nós notarmos. Vejamos, peguem aí no livro dos Números, capítulo 1, versículo 23. Só para nós termos então a noção do que o livro dos Números representa. Números, capítulo 1, versículo 23. Vai dizer: foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Ele já começa a fazer, então, uma contagem da quantidade de pessoas. Mesma coisa acontece no versículo 33. Vai dizer: foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Mesma coisa ele vai dizer no versículo 43. Foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Então, tem toda uma história da quantidade de pessoas. Depois, isso é interessante vocês pegarem na Bíblia de vocês e nós notarmos por quê. No capítulo 6 do livro dos Números, versículos 22 a 27, ele vai trazer a fórmula da bênção, e é uma fórmula que nós usamos praticamente até o dia de hoje. Vai dizer assim, ó: assim abençoareis os israelitas. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yahvé mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. É a mesma fala parecida quando o padre também dá bênção na missa, ou quando ele faz uma fórmula que se estabelece já desde o Antigo Testamento. E justamente a partir dessa fórmula nós então temos essa retomada da Páscoa no capítulo 9 e 10 do livro dos Números, que ele vai trazer justamente essa retomada da Páscoa, essa retomada da passagem do povo. Ao mesmo tempo, a partir disso, no capítulo 11 do livro dos Números, nós temos então o processo de crise do povo, porque o povo está caminhando já no deserto. O povo que comeu a ceia e saiu da libertação começa então a entrar em crise. E aí vai ser relatado pelo livro dos Números. Para nós, então, terminarmos o Pentateuco, nós temos, então, o livro do Deuteronômio, que significa a segunda lei. Porém, gente, interessante, nós não podemos levar ao pé da letra essa segunda lei. Quando nós dizemos que o Deuteronômio significa a segunda lei, é porque ele vai retomar a lei. Ele vai fazer, então, uma atualização da lei.
uma lei que já estava estabelecida, já estava assentada sobre o povo. Então, o Deuteronômio ele vai fazer uma interpretação da lei e uma readaptação dessa lei que já for estabelecida por Deus. É por isso, então, que nós temos no livro do Deuteronômio o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Peguem na Bíblia de vocês, vamos só dar uma passadinha, em Deuteronômio 5, que é tudo em sequência do livro, nós vamos então no Deuteronômio 5 ter a descrição dos 10 mandamentos, que vai tratar, Noé vai tratar esses 10 mandamentos, que foi estabelecido por Deus. E Deus, então, utiliza de Moisés para estabelecer os 10 mandamentos, para estabelecer uma lei com seu povo. E ele estabelece no caminho de travessia, né, para a terra prometida. Por isso que nós vivemos os 10 mandamentos na travessia à nossa terra prometida. Ou seja, vivemos os 10 mandamentos em a travessia para o céu. E aí, então, no capítulo seguinte, interessante vocês pegue o capítulo 6 do Deuteronômio no versículo 5. Ele vai trazer todo o centro deuteronomista, ou seja, a fórmula de vida para o povo, a fórmula de vida para um povo que caminha. E aí ele vai dizer, capítulo 6, versículo 5. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Acho que vocês recordam dessa passagem. É o centro. O próprio Jesus vai retomar essa passagem quando é questionado sobre qual é o maior mandamento. Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, é um centro de vida, é um centro de lei. Então, ela traz essa norma de conduta. E aí, então, falando desse centro deuteronomista, os capítulos 17 a 23 do livro do Deuteronômio é todo trabalhado em cima de uma construção de um código. Ou seja, uma forma de vida do povo do Antigo Testamento. Então, ali, Deus vai estabelecendo, do capítulo 12 ao capítulo 16, essa conduta de vida. E aí, o Pentateuco termina, então, com a morte de Moisés. Moisés, que começou a libertar o povo no Egito, Moisés, que, por intermédio de Deus, coloca essa lei, essa ceia com o povo, Moisés que caminha junto com o povo na travessia do deserto, Moisés que escreve, por mandado de Deus, o Decálogo, Moisés, então, morre no final do capítulo 34 do livro de Deuteronômio, encerrando, então, todo o processo do livro do Pentateuco. Essa história da travessia, desde a criação até a libertação. Então, nós temos, então, mais ou menos isso de interessante de nós notarmos no Pentateuco. Vamos ver agora, porque os livros históricos, eles têm bastante coisa, mas nós vamos ver, então, as partes principais. Eu vou focar com vocês, por exemplo, a essência que o livro traz, os livros históricos traz, os personagens principais destacados pelos livros históricos e os temas teológicos que são abordados por esses livros históricos, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, os livros históricos, ele é composto por 16 livros, que narra a história do povo e a história de Deus, como nós já estamos trabalhando desde o começo, e que inclusive é o tema dos nossos encontros, e ele vai narrar, ele vai tratar a partir dos juízes, a partir dos reis, a partir dos sacerdotes e a partir dos dirigentes. Então, toda a história que acontece nos livros históricos, e é por isso que a gente chama de livros históricos, ele é totalmente marcado por fidelidade, né, de Deus, do povo para com Deus, e infidelidade também de Deus para com o povo.
Ao mesmo tempo que o povo é fiel para com Deus, ora também o povo é infiel para com Deus. Vai contar-nos histórias também de, ao mesmo tempo que o povo vence algumas batalhas, o povo também sofre algumas derrotas. Ao mesmo tempo que o povo entra em crise e tem as suas decepções, o povo também tem as suas bênçãos e as suas maldições. Então, os livros históricos, eles são fortemente marcados por esses relatos do povo. E aí, então, para nos ajudar a entender, nós temos, então, alguns personagens, e eu gostaria de destacar com vocês 4 personagens. Primeiro personagem, Josué. Josué é um personagem interessante de nós pegarmos, de nós entendermos. Pegue a Bíblia de vocês, depois aí do livro do Deuteronômio, já em sequência, nós vamos ter no livro de Josué o relato, então, do chamado de Deus para com Josué. Por quê? Lembra da morte de Moisés? Quem vai dar continuidade, então, é Josué. Josué, então, vai dar continuidade a toda a história, toda a travessia, todo o plano de Deus para com seu povo. Então, Josué, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele vai trazer, então, essa história de Josué, que vai caminhar com seu povo, e aí Josué vai estabelecer com o povo uma relação profunda. Josué vai orientar o povo, Josué vai dirigir o povo, Josué vai realmente estabelecer esta aliança com o povo, né? Por isso é interessante nós notarmos Josué. E quem adentra a terra prometida, nós vamos ver depois, é a pessoa de Josué. Josué adentra com o povo na terra prometida. Então, por isso que nós precisamos destacar Josué. Segundo personagem, nós temos Samuel. Peguem na Bíblia de vocês, um pouquinho mais para frente, depois que nós vamos atravessar o livro de Josué, nós vamos atravessar um pouquinho o livro de Juízes e Ruth, nós vamos no primeiro Samuel, que Samuel é dividido em 2 livros, Samuel 1, Samuel 2. Nós vamos ter a figura de Samuel, que é estabelecido por Deus como um rei que foi importante para o povo, um rei que foi zeloso para com o povo. E aí, em 1 Samuel 3, 8, vai dizer assim: Javé voltou a chamar Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse: Aqui estou, por que me chamastes? Aqui estou, por que me chamastes? Então Eli compreendeu que Javé que chamava o menino. Ou seja, é Deus quem chama Samuel para o exercício. Os versículos anteriores vai dizer que Deus chamava Samuel, Samuel entendia que era Eli que estava chamando Samuel, mas quando na verdade era Deus que estava chamando Samuel para o exercício de zelo para com o seu povo. Então aí nós vamos ter então este relato e essa importância de Samuel. Samuel é chamado por Deus para governar o seu povo. Depois, um pouquinho mais para frente, no primeiro livro, nós vamos ter no capítulo 17, versículo 49, a figura de Davi, que foi importante, porque Davi era considerado, no começo da história, um homem que não daria conta. Ele se considerava assim, ele não se achava digno. Tanto é que neste relato que eu destaquei para nós, no capítulo 17, versículo 49, é o contexto de que Davi enfrenta um gigante filisteu. E Davi era pequenininho. Como que Davi ia enfrentar um homem daquele tamanho? E aí o versículo 49 vai dizer: Davi pôs a mão no bornal, apanhou uma pedra e lançou com a funda e atingiu o filisteu na fronte. A pedra se cravou na sua testa e ele caiu com o rosto por chão. Ou seja, olha a força que Deus estabelece para com o povo. O homem talvez não tem muitas forças,
Mas quando Deus quer, quando Deus faz e está no plano de Deus, está na ação de Deus, a força de Deus sobressai. Da mesma forma, saiu com a pessoa de Davi. E a partir disso, o povo começa a ver em Davi algo muito importante, o povo começa a confiar em Davi, Davi então se torna um rei. E então o povo começa a confiar em Davi por causa que Davi tem uma relação profunda com Deus e Davi também é eleito por Deus. Da mesma forma, nós temos então o último personagem que eu gostaria de destacar aqui no Livros Históricos, é o Salomão. Em 1 Reis, um pouquinho mais para frente, segue tudo em sequência, minha gente. Depois de Samuel, nós temos então o livro dos reis. No livro dos reis, 1 Reis, no capítulo 1, versículo 39, vai destacar a figura de Salomão, também que é consagrado pelo sacerdote e chamado por Deus. Capítulo 1 do primeiro livro de Reis, versículo 39, vai dizer: o sacerdote o sacerdote Sadoc apanhou na tenda o chifre de óleo e ungiu Salomão. Soaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Ou seja, é Deus quem unge através do sacerdote o seu povo, os seus reis, aqueles que governará. Na ordenação sacerdotal também tem essa experiência da unção. O sacerdote ele é ungido com óleo para, entre aspas, tá? Ajudar no povo no caminho de santidade, ajudar o povo no caminho de Deus. Por isso então que nós temos então esses relatos, essas narrativas. E aí eu gostaria de encerrar a fala de hoje, porque o nosso tempo já está acabando, falando sobre alguns temas teológicos principais. Primeiro, nós vamos então ter a chegada da Terra Prometida. Em Josué, que nós já vimos, nós temos o chamado de Josué, mas ao mesmo tempo nós temos a entrada do povo na Terra Prometida. Isso é importante nós notarmos, porque Deus tinha estabelecido com Moisés uma aliança, que a partir do momento que eles saíssem, Deus faria com que eles entrassem na Terra Prometida. E Deus cumpre. Mesma coisa acontece com nós, pelo mistério de Jesus. Deus nos dá o reino dos céus. Ele cumpre. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte para chegarmos ao reino dos céus. O povo, quando atravessou no deserto, o povo, por mais que passou crise, o povo não desistiu. O povo foi até o fim. E nós também, por mais que passamos por crises, por situações, nós precisamos caminhar até o fim, porque o fim é a terra prometida. É interessante nós notarmos isso. Um outro ponto interessante é a partilha da colheita, que nós vamos encontrar no livro de Ruth. Se vocês pegarem no livro de Ruth, no capítulo 2º do livro de Ruth, Ruth está depois de Juízes. Ele é um livro pequenininho, que vai contar um pouco a história. Ruth é bem uma história familiar da sogra e de uma mulher que casa com um parente, enfim. Então, ele é uma história bem familiar. Mas o centro se dá na partilha, porque Ruth, ela faz com que o povo partilhe todos os seus bens para que toda a sua comunidade seja saciada. Mesma forma, Deus também faz. Deus partilha conosco a sua vida. E nós comungamos disso, nós comungamos da vida de Jesus. Deus se parte por cada um de nós. É interessante notarmos, se já no Antigo Testamento Deus já fazia isso, se torna o cumprimento total no Novo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo. E aí nós temos um outro relato, a proteção de Deus. Se pegarmos então o livro de Tobias, nós vamos então ver no capítulo 5, versículo 24, esse relato da proteção de Deus. Por quê?
Tobias significa, o nome significa Deus é bom. E aí, então, todo o relato da história de Tobias, do livro de Tobias, é também uma novela familiar. Vejam só, se vocês pegarem o livro de Tobias, vai estar um pouquinho mais para frente, depois de Crônicas, Esdras e Neemias. O livro de Tobias, no capítulo 5, versículo 4, vai tratar sobre a proteção do arcanjo Rafael para com Tobias. Porque Tobias vai passar por um processo de dificuldade e precisa dessa proteção. Tobias, no capítulo 5, versículo 4, vai dizer: Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho, que fosse até ele a Terra-média. Ao sair, encontrou Rafael, um anjo de pé diante dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Então, os anjos caminham junto conosco numa forma de proteção. Os anjos nos protegem. Então, é interessante nós notarmos isso, que a presença dos anjos já vem desde o Antigo Testamento. Já é um plano de Deus. E aí, por fim, para nós terminarmos a nossa exposição, Judite, que está um pouquinho mais para frente do livro de Tobias, também é um livro pequenininho. Judite, só para nós entendermos, Judite era uma jovem viúva muito bonita, segundo os relatos da história bíblica. Era uma jovem viúva muito bonita, mas também muito inteligente, muito piedosa, muito dedicada para com o povo, na luta contra as ideologias que oprimiam o povo. E Judite, no capítulo 9, versículos 1 em diante, Judite vai praticamente não, ela vai fazer uma oração de súplica para que Deus olhasse para o seu povo. E aí no livro de Judite, Deus então vai conceder a súplica que Judite tanto pede. Isso para nós entendermos o quê? Que a súplica que nós fazemos a Deus de coração sincero e que traz benefício para o próximo, para mim e para o outro, Deus também atende. Então tem todo um contexto, né? Toda uma realidade. Mas o que eu queria trabalhar com vocês hoje, já encerrando a minha fala, é isso. Deus começa a estabelecer uma aliança com o seu povo, Deus começa a estabelecer uma trajetória para com o seu povo e Deus caminha com o seu povo. No próximo encontro, nós vamos ver então os livros proféticos, as profecias que que os profetas fizeram a partir de uma inspiração de Deus, e nós também vamos ver os livros sapienciais, ou seja, os louvores, os salmos, os cânticos. Nós vamos então ver a manifestação e ação de Deus a partir dessa visão profética, que aí nós vamos falar muito também de que essa visão profética vai culminar no Novo Testamento, e esses louvores também que vão ser usados também no Novo Testamento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só entrar em contato. Não sei, Angélica, se tem alguma dúvida para nós respondermos, algum questionamento, mas é isso que eu gostaria de partilhar com vocês hoje e também espero vocês a semana que vem. Tem uma questão aqui da Rafael. O senhor falou dos animais impuros. Não entendi. Como os animais são impuros? E quais são os animais impuros? Pergunta do Davi. Deixa eu só tentar voltar. Aqui. Isso. Sobre os animais impuros, que o livro do Levítico destaca, assim, para a concepção daquele tempo no Antigo Testamento, alguns animais não poderiam ser consumidos por conta daquilo que aquilo que eles faziam. É a mesma concepção que aquele povo tinha na época, a mesma concepção que nós temos hoje muitas vezes. Não sei se vocês já ouviram falar que no ano novo não pode comer galinha, porque senão você vai ficar o ano sempre voltando para trás. É uma concepção que o povo tinha por conta daquilo que o animal fazia. Não que o animal em si fosse impuro. O animal não é impuro, porque o animal é criado por Deus.
mas era uma concepção humana que o povo tinha de animais impuros. Não que esses animais fossem impuros a partir de Deus, mas a partir do homem, por causa dessa tradição. Porque quando nós estudamos a Bíblia e quando a gente lemos a Bíblia, precisamos entender que a Bíblia é ao mesmo tempo que ela está escrita por mãos divinas, por Deus, ela também está escrita por mãos humanas, né? E às vezes o homem coloca ali a sua ideia de concepção de impuro, mas que não é considerado, os animais não são considerados impuros por Deus. Tá? Ok? Tem uma outra pergunta vindo da internet, da Marta, do Amazonas. Ela está perguntando se somente no 7º dia é que a alma falecida vai para o céu. E se não tiver a missa de 7º dia, o que acontece? Marta, obrigado. É Marta, né? Marta? Obrigado pela participação. Quando nós vemos na Bíblia esse 7º dia estabelecido por Deus, não é um 7º dia idêntico ao nosso. Nós vamos depois ver um pouquinho que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Não é um tempo cronológico, um tempo exato, primeiro, segundo, terceiro dia certinho. Quando a gente fala 7º dia, está no sentido de um tempo. Depois de um tempo, a alma chega até o céu, que a gente chama isso de purgatório. O processo de purificação para chegar até o céu. Então, não é um 7º dia exato, tá? É um 7º dia no sentido de purificação. Com relação à missa de 7º dia, as missas de 7º dia que a gente celebra, nós celebramos rezando por essa alma que está nesse processo de purificação para entrar no reino definitivo. Então, por exemplo, não é que se eu não rezar a missa do 7º dia, por exemplo, os meus avós todos já são falecidos, né? Se eu não rezasse no 7º dia por alma de um dos meus avós, ele não entraria no reino dos céus. Não, não é isso. Quando a gente reza o 7º dia, é a intenção na alma da pessoa. Nós podemos muito bem, se não quisermos colocar na missa, porque às vezes tem algumas pessoas que vêm até nós e falam, estou com vergonha de colocar o nome. Tem pessoas que têm isso. Mas a pessoa, quando reza do fundo do coração, ela já reza em intenção dessa pessoa. E a pessoa recebe ali no purgatório essa graça. Por isso que todos os dias nós precisamos rezar pelas almas do purgatório. Porque a gente não sabe esse tempo que ela está de purgatório. Então, por isso que é necessário nós dedicarmos um tempo, que aí a gente chama, entre aspas, de 7º dia. Ou seja, dedicarmos um tempo para que essa alma chegue até o purgatório. O Davi, que fez a pergunta dos animais, ele é de Aracaju. Davi, obrigado pela participação também. Obrigada, Davi Bonfim. Ele está perguntando se os slides vão ser disponibilizados em PDF depois. Nós podemos disponibilizar, eu posso colocar eles no formato de PDF e aí depois a gente precisa ver alguma forma mais fácil, eu envio por e-mail ou alguma coisa, mas eu posso disponibilizar sim, sem problema nenhum. Tá. Bom, acho que não tem. Alguém daqui tem alguma questão? Tem alguma dúvida para perguntar para o Rafael? Pode abrir o microfone, gente. Todas doutoras em Bíblia? Todos doutores em Bíblia? Não? Nenhuma pergunta? Bom, gente, aqui. Parabéns. Tá. Que gostoso, né, gente? A gente parar um momento da nossa vida para olhar para a Bíblia de uma forma diferente. Só quando a gente tem paciência e esse tempo que a gente vê como a vida é rara.
Como o dom da vida é raro e nos é caro. É o maior dom que Deus nos deu. E como passar por essa jornada de vida? A gente se pergunta isso a todo momento. Como? Está na Bíblia. Mas a gente não consegue muitas vezes parar, olhar e voltar para nós mesmos. Escutar com os ouvidos do coração o que Deus tem a nos dizer. E é muito importante a gente parar num momento como esse, por dia, 5 minutos, 10 minutos, e a gente resgatar esse encontro com o transcendente nosso e com o transcendente, o nosso encontro com Deus. Afinal, Jesus saiu da Trindade Santa, se fez homem e veio nos mostrar o reino de Deus. E ele nos deixou a Bíblia Sagrada como livro da vida, como plano de Deus para nós. E é tão gostoso quando a gente olha, porque a gente encontra um novo sentido em cada leitura que a gente faz. E em cada leitura a gente dá um novo sentido para o nosso momento na jornada da vida. A gente atualiza esse sentido. A gente medita sobre a nossa jornada da vida com o que Deus diz ao nosso coração. E aí a gente fortalece as nossas virtudes, sobretudo as virtudes da fé, da esperança, da paciência, que é uma virtude que odiernamente estamos precisando fortalecer muito, e sobretudo do amor e da caridade. Amém? Amém. Mais algum posicionamento, gente? Não? Então tá, Rafael, já estamos aí às 18h35, o Rafael tem os compromissos dele. Queridos, muito obrigada. Rafael, em nome do Padre Rodrigo, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, muito obrigado por esse momento tão grandioso em nossas vidas, por essa partilha. Obrigada a todas vocês que estão aqui pelo Zoom, obrigada aos que estão também pelo Facebook. E estaremos juntos na próxima quinta-feira, às 17 horas, para mais um Momento Bíblico. E aí fica essas palavras maravilhosas de Deus através do Rafael para nós, para a gente meditar durante a semana a nossa jornada de vida. Amém? Amém. Rafael, vamos fazer então uma oração final para a gente encerrar? Vamos então rezar um Pai Nosso, agradecendo a Deus por esse encontro, pedindo que Ele sempre norteie a nossa vida, norteie a nossa história, assim como Ele fez no Antigo Testamento, como Ele continua fazendo até o dia de hoje. Que Deus possa derramar graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que nos assistem, para que Deus possa também ser providente na nossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente, a todos, e até semana que vem, se Deus quiser. Bom, e como é de praxe, a gente partilhar o nosso cafezinho. Hoje eu vou de caneca da mamãe, olha aqui. Baba, Rafael, nós já não estamos mais online. Agora a gente pode partilhar o café. Eu vou de aguinha. De água já foi. A gente partilha o nosso cafezinho aqui, toda tarde. A gente não pode estar presente, mas cada uma partilha o café. Tá? O café, né? Davi, manda um oi para mim, tá? De pedir, aí eu mando o link. O Davi é de Aracaju, Bahia. É Bahia, né, gente? Aracaju. É. Não é de lugar não, né? Olha lá.
Obrigada pela participação, Davi. Convide mais pessoas para Sergipe, Sergipe. Convida mais pessoas para estar aqui com a gente, tá joia? Quinta-feira, às 5 horas da tarde. Rafael, Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor volte para si a face e te dê a paz. Eu adoro essa oração, oração dos números. Todas as tribos e de acampamento, eu sempre faço essa oração com eles, em todos os momentos que a gente tem de partilha. É a bênção litúrgica, é muito linda, falar nos números. Bom, gente, obrigada por tudo. Eu vou colocar aqui uma musiquinha para a gente se despedindo. Beijo, até a próxima semana, com a graça de Deus.